Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus seja repleta em nossas mentes, em nossos corações, para que os frutos espirituais possam superabundar em nossas vidas e aqueles que estejam ao nosso redor possam também ser beneficiados por essas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para cada um de nós. Amados, vamos dar continuidade à nossa lição. Hoje, sexta-feira, as últimas duas perguntas da lição semanal. Amanhã estaremos revisando toda a lição num culto ao vivo, transmitido aí pela internet. Pois bem, vamos aqui à pergunta número 11, que diz assim: que resposta deu Jesus aos líderes judeus sobre a acusação de que ele estava quebrantando ou quebrando o mandamento do sábado, né? Veja que na última pergunta que nós comentamos ontem, nós vimos que o aleijado lá do tanque, quando ele viu Jesus no templo, ele correu e foi denunciar que fora Jesus quem tinha mandado ele se levantar, ficar curado e pegar o seu leito e andar. Ele foi denunciar Jesus. Olha, foi Jesus, o homem chamado Jesus, quem fez isso. Ele foi lá entregar Jesus para os judeus, né? Veja, uma prova contundente de aquele homem. Ele só foi curado das pernas, o coração continuava sendo religioso, era cego, era um servo realmente do sistema religioso, era um pobre coitado, né? E aqui, na pergunta 11, Jesus vai falar sobre o quebrantar o sábado ou não, né? Que eles diziam, olha, Jesus está quebrando o mandamento do sábado porque ele mandou o aleijado carregar a sua esteira, a sua cama, o seu leito. Pois bem, no versículo 17 diz assim, João 5,17, disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Já imaginou que Jesus responder dessa forma? Aqueles que estão presos à letra morta vai dizer assim, olha, Jesus mandou trabalhar no sábado, porque até o pai trabalha e ele também. Já imaginou? As pessoas que não têm a disponibilidade para entender a linguagem espiritual de Cristo. Já imaginou? Como é que Deus volta atrás? Se o próprio Deus, ao fazer o mundo em 6 dias, ele mesmo descansou. Agora Cristo está dizendo que ele está trabalhando até hoje. Cristo está rasgando o livro de Gênesis, capítulo 2, de 1 a 3? Ou Cristo está falando numa linguagem espiritual para homens e mulheres espirituais e que aqueles fariseus não entenderam, cegos de pai e mãe, em relação ao Espírito, né? Não entendiam nada que Cristo falava. O que Cristo estava dizendo com isso? Que ele e o Pai continuavam trabalhando até hoje, até aquele momento. E continua até hoje mesmo. Se você disser agora, até agora, no momento em que você está escutando aqui este áudio, ele continua trabalhando. E vai continuar trabalhando. Agora, que tipo de trabalho é esse? É isso que Cristo está dizendo aí. Olha, se vocês julgam que fazer o bem, curar as pessoas é um trabalho, então esse tipo de trabalho eu e meu pai continua trabalhando até hoje. Porque eles haviam mudado a lei. Eles haviam mudado a lei. Eles inventaram que cuspir no chão no sábado era proibido. Por quê? Para não ter o trabalho de jogar areia por cima. No dia de sábado, eles estabeleceram a quantidade de passos que a pessoa deveria ser dada. Aonde que Deus mandou escrever isso? Em lugar nenhum. Eles estabeleceram a quantidade de passos, o que devia fazer e o que... E tem muita igreja aí criando mandamentos, as igrejas do pode e não pode, criando mandamentos. Esquece que a lei, que a palavra é espiritual e continuam, né, criando novas escrituras como receita de bolo. Isso pode, isso não pode. Na verdade, as pessoas que fazem isso, eles só fazem para os outros, porque eles mesmos não fazem isso não, como disse Cristo, né?
Pois bem, quando Cristo disse, meu Pai trabalha até hoje, ele se referia àquele tipo, entre aspas, de trabalho, que não era trabalho. Cristo já havia explicado para eles, mas eles eram de mente dura. Povo ruim, que queria matar Cristo a todo custo. Não importava o que Cristo dissesse. Era um povo de espírito ruim, que queria debater por debater. Que não estavam dispostos a reconhecer que estavam errados naquilo que estava ensinando. Cristo já havia dito para eles assim, olha, é lícito fazer bem ou mal no sábado? Com isso, Cristo estava dizendo para eles, eu estou trabalhando ou estou fazendo o bem no sábado? É uma diferença, porque o mandamento do sábado ele é claríssimo. É claríssimo. Ele diz lá, nenhum trabalho servil fareis. Nenhum trabalho como escravo, nenhum trabalho que você faz para se manter vivo, nenhum trabalho que você faz por obrigação, obviamente, né? Nenhum trabalho pesado para você ganhar dinheiro, né? Plantar, colher, carregar para ganhar o dinheiro, o salário, o pão de cada dia para manter a família. Ele está falando disso. O mandamento está falando disso. O mandamento não fala nada de alguém que vai ajudar o seu irmão. O próprio Cristo havia ensinado várias vezes. Cristo falou assim, peraí, vem cá, vocês que são metidos aí a querer mudar as palavras de Deus por causa da vossa tradição. Vossa tradição, ou seja, é uma escritura que vocês inventaram da tradição de vocês, que a Bíblia não diz isso. Que a palavra de Deus, Deus nunca mandou ninguém dizer isso. Eu pergunto para vocês, se uma ovelha de vocês, levitas, fariseus, doutores da lei, os líderes religiosos, né? Os principais religiosos aqui, os maiorais. Se uma ovelha de vocês cair no buraco no dia de sábado, vocês não vão tirar? A resposta já estava implícita. Claro que vão tirar. Agora, se cair um homem, vocês não vão tirar, não? Quem vale mais, é uma ovelha ou um homem? Ah, então quer dizer que a ovelha de vocês, se cair, vocês correm para tirar. Mas um ser humano, irmão de vocês, se cair no buraco, vocês não vão tirar. Porque vocês estão preocupados só com o bolso de vocês. Vocês estão preocupados só com o lucro de vocês. Vocês não se importam. Cadê o mandamento de amar o próximo como a si mesmo? Então vocês não entenderam a lei. A lei é espiritual, a lei é amor. Os 4 primeiros mandamentos, amor a Deus. Os 6 últimos mandamentos, amor ao próximo. A lei, como disse Paulo, ela se resume no amor. O resumo da lei é o amor. A lei se resume no amor. Ah, eles não entendiam, né? Porque a palavra é espiritual. E tem muita gente cega hoje, sem entender, porque o olhinho, né? Ainda continua carnal, preso à letra morta. Tentando entender, achando que a palavra de Deus ela é 100% gramatical. Ela não tem uma mensagem espiritual por trás da informação gramatical, né? Infelizmente, era assim o povo de antigamente, né? Não entendia que Cristo não estava, nem trabalhou e nem estava falando de trabalho. Cristo estava falando de trabalho segundo o que eles entendiam por trabalho, que não era trabalho, né? Fazer o bem e ajudar alguém. Qual trabalho Cristo disse assim para o homem? Olha o trabalho de Cristo, durou 5 segundos. Toma teu leite e anda. Se eu contar aqui, se você tiver um cronômetro, eu vou gravar de novo. Toma teu leite e anda. Olha, eu acho que não deu 3 segundos. O homem se levantou e ficou bom, curado na hora. Qual foi o trabalho que Cristo fez que dura 3 segundos? Segundo ponto. Qual foi a força que Cristo fez para levantar aquele homem? Foi só a palavra dele. Cristo carregou durante 8 horas por dia, ou 12 horas. Antigamente o expediente era 12 horas. Não, hoje a gente trabalha, a maioria dos funcionários trabalha 8. Né? Se trabalha corrido, trabalha 6 sem parar. Antigamente o homem trabalhava 12 sem parar. 12 horas de trabalho. Enquanto tinha sol, enquanto tinha luz, ele estava trabalhando. Era o contratado de antigamente. Agora, quantos sacos de cimento Jesus Cristo levou nas costas? Quantas toras de árvore ele arrastou de um lugar para outro? Quantos hectares de terra ele limpou, ele colheu? Já imaginou a visão dos judeus dizer que Cristo está trabalhando? O pior não é os judeus dizer que Cristo está trabalhando. O pior são os teólogos de hoje
dizer assim, ó, tá vendo? Jesus trabalhou no sábado. Você concordar com os judeus. Aí é que é loucura. Aí é que é absurdo. Veja a cegueira espiritual, a que nível chegou. Continuando, amados, vamos aqui agora para a 12ª pergunta. Que tipo de trabalho Jesus realizava no santo dia do sábado? Lucas capítulo 6, versículo 9 diz assim: Jesus lhes disse, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Ou matar ou destruir a vida? Pergunta simples. Eles traziam muitas perguntas para Jesus. E Jesus respondia todas as suas perguntas, muito além do que eles perguntavam, com uma riqueza espiritual incrível. Jesus respondia muito mais do que o que eles precisavam. Como Deus faz sempre, né? Tudo que a gente pede, Deus dá a gente muito mais do que o que a gente pede, do que a gente merece. Sempre é assim, Deus faz sempre assim. Através de Jesus Cristo, ele atende dessa forma. E agora, Cristo, inverte. Agora, Cristo faz uma pergunta para eles, não é para debater. Não é para dizer eu sei mais do que você, porque Cristo sabia infinitamente mais do que todos nós. Ele é a própria sabedoria de Deus, é o nome que é dado para ele, né? Então sabia de tudo, né? Muito mais do que a gente. Muito mais do que todos os seres humanos juntos, melhor dizendo. Mas quando Jesus faz uma pergunta para eles, Cristo não está querendo humilhar ninguém. Cristo não está querendo dizer que ele sabe mais do que todo mundo, um fato verdadeiro, né? O que Cristo está querendo ali, a todo tempo, é fazer aquele povo pensar. Reflitam na pergunta que eu estou fazendo, é isso que Cristo estava querendo dizer. Reflitam. Para que vocês não estejam falando bobagens, dizendo que eu estou trabalhando sem ter trabalhado, fiz trabalho nenhum. O sábado é o dia da restauração. Restauração física e espiritual. O que ele fez naquele homem foi isso. Já imaginou? E ele dizendo, está trabalhando. Aí Cristo faz essa pergunta, olha, pense comigo. O que é lícito fazer no sábado? Por que Cristo diz assim, o que é lícito? Por que Cristo faz essa pergunta? Lícito quer dizer o que é legal, o que é permitido. O que a lei permite você fazer no sábado. Por que Cristo pergunta isso? Porque os judeus até hoje são completamente aficionados pela tradição. Inclusive eles têm escrito chamado de Massorá. Ou seja, os massoretas, né? São aqueles chamados de são os guardiãos da tradição judaica. Quando eles não têm nada escrito fora da Bíblia, aí eles dizem assim, a tradição oral, aquele que não foi escrito, mas vem passando de pai para filho há 5.000 anos, né? Então eles se arrogam disso, a tradição oral, e enche a boca, a tradição oral. Aí Cristo falou assim, rapaz, vocês estão invalidando a lei de Deus por causa da vossa tradição. Vocês não conseguem enxergar que a tradição de vocês faz com que o homem esteja preso à letra morta, e o tempo todo, os apóstolos, os profetas que escreveram antes, todos eles estão apelando o coração do homem para uma visão espiritual. Se não fosse espiritual, Deus não tinha dado inúmeras visões simbólicas a Ezequiel, a Daniel, a Isaías, tantas. Se não fosse simbólico, tipológico, o Senhor não tinha dado tantas festas, tantas cerimônias no santuário que apontava para aqui. Se não fosse, toda palavra é espiritual. Mas eles estavam presos à letra morta. E até hoje assim, quem tem discernimento e vê um judeu falando, um judeu pregando, quem tem um pouquinho de discernimento vai ver o quanto eles estão presos à tradição, o quanto eles estão presos à letra morta. Ele não consegue entender, muitos deles não conseguem entender qual a tipologia ali por trás. Muitos deles. Né? Alguns judeus messiânicos, ou a maioria deles, não sei, não conheço todos, né? Quando leem o Novo Testamento junto com o Velho, aí eles conseguem enxergar algumas coisas, alguns pontos interessantes da questão da tipologia, a visão espiritual daquilo que era literal no Antigo Testamento.
E então, quando Cristo faz essa pergunta para este povo, é dizendo assim, olha, não vejam a letra morta com os olhos, raciocinem com o espírito. O que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? A resposta está na testa, está clara. É lícito fazer o bem, claro, não pode fazer o mal em momento algum, não é só no sábado, não. É lícito fazer o bem. Aí Cristo ia responder, eu fiz o bem ou o mal? Aí eles foram realmente colocados numa situação que não tinha saída. Eles não tinham como agora responder a uma simples pergunta. Ora, aí nós questionamos assim, e se Cristo fizesse uma pergunta mais profunda, utilizando as Escrituras Sagradas, na sua revelação profunda, falando profundamente lá do princípio, quando ele estava com o Pai, quando ele havia descansado com o Pai lá no 7º dia, já imaginou? Se Cristo entrasse nesses meandros, meu Deus do céu, esses homens iam enlouquecer, como fizeram algumas vezes, iriam pegar em pedras para apedrejar Cristo imediatamente. Mas Cristo aqui faz uma pergunta mais tão simples, mas tão infantil, tão pequena, que qualquer criança podia responder. Agora, Cristo não está fazendo isso, como eu disse, para humilhar eles. Está todo o tempo tentando dizer assim, sejam racionais. Todo religioso, só religioso é cego. Mas não seja só religioso, seja religioso e espiritual. Sejam homens e mulheres espirituais, porque se vocês não forem, não vão entender a palavra. Não olhem a palavra como, ou não leia a palavra, não examine a palavra como quem lê um jornal, como quem lê uma revista, uma notícia, que está apresentando algo que aconteceu literalmente. Mas a palavra de Deus não é descrições apenas de algo que aconteceu literalmente. Mas ele pega coisas que aconteceu literalmente para aplicar uma tipologia em coisas que vão se cumprir no futuro e que têm símbolos fortes, profundos, grandiosos, que vão servir para edificar o homem e prepará-lo para a vida eterna. Que o Senhor nos conceda desta bênção, desta dádiva, abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa compreender. Né? Não somos dignos disso, mas o Senhor garante que nos dá todo o que pedir. Que o Senhor nos abençoe.